esportes, vamos falar do São Paulo. O Giba estava me perguntando aqui no intervalo, não vamos falar do São Paulo? Vamos falar do São Paulo. Até porque final de semana o São Paulo joga onde? São Paulo joga no Morumbi contra o Goiás. Isso. Será que de sábado eles comemoram? Não, comemora, né? Comemora. O Giba é o nosso diretor, ele é São Paulino. E é o seguinte, quando o São Paulo joga no meio de semana, ele está aqui. Então ele fica frustrado que não dá para comemorar. E eles sempre comemoram aqui nas redondezas. Os amigos. Mas quando é jogo no Pacaembu, amanhã no Morumbi. Inclusive o senhor estará. Estarei lá. Por isso que eu passei ali, e já me tive falaram uma concentração de algumas pessoas que já se preparam para o jogo. Eu não sei se você reparou, antes de começar o programa, eles estavam reunidos. O Luizão não está aqui hoje, mas ele estava em conference call, né, pelo telefone, e o cinegrafista hoje está aqui, foi convidado. O Kiko foi convidado também para ir participar dessa festa, se o São Paulo ganhar. Eles vão porque é uma festa, é uma alegria, e o São Paulo está numa boa fase. Está vencendo, está subindo, o São Paulo está numa boa fase e quem sabe tem gente apostando até no G3 agora, né? O pessoal está empolgado, está dispensando o Luxemburgo, a volta do Jason. Esse Jason eu vou te falar, viu? Aí quando você pensa que o Jason volta, tá uma apunhalada, vai capengando. Será que até o final do campeonato ele volta? Mas tem um detalhe, se você for olhar a tabela do campeonato, até o Vitória aí que subiu, né? O Vitória que estava, né? Pensou no Não vai falar que o Vitória vai classificar para a Libertadores, pelo amor de Deus. Embora o Chene aposte muito no Botafogo campeão brasileiro. Com o Joel. Mas tem um detalhe curioso, que se o São Paulo não tivesse cometido tantos erros de mudança, não sabia quem ia treinar, poderia certamente lutar pelo título. Porque o São Paulo perdeu pontos em casa que não perderia numa época normal. E o Baresi está sendo muito elogiado pela diretoria do São Paulo. Hoje, o São Paulo treinou sob o olhar atento de Juvenal Juvencio, mais uma vez. De novo. Eu acho que o São Paulo então perde amanhã. Mas ele foi antes do clássico lá. Contra o Palmeiras. Olhou, fez, né, mostrou que estava lá, aí o time ganhou. Agora tem o jogo diante do Goiás, deve ganhar. E o Baresi está sendo muito elogiado. Tanto é que o Juvenal descartou com a possibilidade de contratar alguém mais jogando bem, né? Voltou a jogar bem, lembrado aí pelo Mano Menezes. Um bom zagueiro. O time de São Paulo tem tudo para fazer um bom jogo contra o Goiás, né? O decadente Goiás que perdeu o clássico regional no Brasileirão por 3-1. Está lá embaixo na tabela de classificação. Estava vendo aqui na tabela. 21 pontos, está em 19º colocado. Só o Goiás. Junto com o Prudente, são os dois piores times mesmo. Tem gente que fala que o Atlético Mineiro é pior que o Goiás. Então tem... Inclusive me passaram algumas coisas aqui, eu fiquei de ler ontem. É verdade. Eu fiquei de ler ontem, mas aí se der tempo a gente fala até o final do programa. E terminaram os jogos da Série B aqui, viu, Volta? Então manda. 3 jogos encerrados, 24ª rodada da Série B. O Bragantino venceu a Portuguesa por 2-0. A Ponte perdeu em casa, olha a Ponte começando a tropeçar, hein? Segunda derrota consecutiva em casa. Ponte 1, São Caetano 2. E Vila Nova e Paraná Clube empataram por 2-2, Volta. Pois é, vamos falar os jogos de domingo então. Botafogo contra o Atlético Paranaense, jogo no Engenhão. Vitória da Bahia contra o Fluminense, no Barradão. Internacional e Corinthians, no Beira-Rio. Avaí contra o Ceará, jogaço, hein? Lá na Ressacada. E o Atlético Mineiro pegando o Grêmio na Arena do Jacaré. Corinthians... Ronaldo, claro, está fora. Dentinho está fora. Chicão está fora. Continua todo mundo fora. O Ralf talvez venha a ser a novidade, né? Que talvez voltasse contra o Santos, não voltou. O Ralf está concentrado, o time já está concentrado. Inclusive até o Jorge Henrique estaria aqui com a gente, mas o Adilson antecipou a concentração. O pessoal treina amanhã pela manhã e viaja para Porto Alegre. Não vai ter grandes mudanças não, mas o que pegou no Corinthians foi a declaração do Bruno César. Bruno César caiu de rendimento bruscamente. Inclusive, um jogo no Pacaembu que eu fiz, eu não me recordo contra quem, foi um dos últimos jogos. Ele estava fortemente gripado, estava mal, e aí realmente não dá para cobrar. Grêmio Prudente no último sábado. Foi com o Prudente, isso. Ele falou, estou gripado, estou mal, e realmente foi um dos piores jogos dele. Só que agora ele está encontrando outras, não sei se desculpas, ou está falando a verdade, mas tem que medir as palavras, porque é um bom jogador que há pouco tempo era artilheiro do Campeonato Brasileiro. Ele falou que está jogando fora de posição por causa do Adilson Batista. Isso causou um baita mal-estar entre os jogadores do Corinthians. A gente falando de crise, está longe de ser crise. Foi uma palavra mal colocada que prejudica o ambiente do clube. O Paulo André, que esteve aqui com a gente, conversou com os jornalistas e disse o seguinte: não, o grupo conversou com ele, nem o Ronaldo, muito menos o Roberto Carlos, reclamam de nada aqui, por que ele vai reclamar? Quer dizer, pegou mal para o Bruno César, e você se lembra que o Matias de Federico fez biquinho, né?
Porque E perdeu nem espaço, foi relacionado. O Adilson falou, não, aqui não tem biquinho não. E sumiu, hein? Então fica esperto, Bruno César, que começou a reclamar, vai pro banco. Me espanta só Dentinho, Ronaldo de novo fora, hein? O Dentinho, eu não sei, a contusão dele parece ser gravíssima. Contra o Flamengo. Não, mas é 3, engraçado 4 que ele estava com toda problema na hora, coxa direita, aí ele curou a coxa direita e deu problema na coxa esquerda. E não é nem um jogador veterano, não. É um moleque, pois com todo é. respeito. Tanto que o Twitter dele é moleque Dentinho. Os 3 primeiros colocados jogam fora de casa. Cruzeiro contra o Santos, o Fluminense contra o Vitória e o Corinthians contra o Internacional. Quem tem a jogo mais difícil? Fluminense com Vitória. E eu vou explicar por quê. Eu acho que o Corinthians vem embalado. Então não vai ter tanta... O Internacional é um bom time, mas o Corinthians, quando é atacado, isso a gente viu na Vila Belmiro, ele consegue responder bem. Né? Ele toma um gol, ele consegue reverter o quadro. Então o Corinthians eu não vejo tanta preocupação, vejo um time muito regular. O Cruzeiro vai pegar um Santos sem Madison, Edu Dracena volta, mas claro que sem o Madison tem gente que vai dizer que é reforço. É né? jogo mais pro Cruzeiro. É jogo mais pro Cruzeiro, até pela situação que vive o Santos. E não joga na Vila Belmiro, né? E isso, joga na Arena Barueri, porque vai ter reinauguração da Arena. E Vitória e Fluminense, o Fluminense que é preocupante. O Fluminense oscila demais. Né? Ganha, goleando, depois perde numa situação que ninguém E o esperava uma Vitória derrota. ganhou bem do Avaí, né? E jogar lá é difícil, hein? Então eu acho que o Fluminense com Vitória. O Internacional não vai ter o Tinga, viu, Voltan? Tava na dúvida se teria o Tinga. O Alexandre que ficou fora um bom tempo. Talvez fique à disposição do Celso Roth. O Celso Roth fala grosso, hein? Não é porque é o Corinthians lá, não. Tem aquele resquício. O Inter não tem mago do Corinthians de 2005, que teve aquele jogo no Pacaembu. Teve um jogador, você lembra quem falou? Não, eu lembrei daquele jogo, nós vamos jogar para... Foi o Sobs, foi o Sobs. Foi o Sobs? Então tem jogador que desenterra, tem jogador que não desenterra e o Tinga estava lá. O Tinga então está fora. Ele que sofreu aquele pênalti que o Fábio Costa fez. Fábio Costa. Fábio Costa, que o senhor fala que é um dos maiores goleiros. Não, de nunca atividade falei do isso, futebol aliás, brasileiro o Fábio Costa... e que merece estar no Galo. Não, o Fábio Costa vive um mau momento. Muito ruim o momento do Fábio Costa. Não seria treinado nem pelo Péricles Chamusca, que aprendeu muito com o Celso Roth na passagem dele. E chegou, né? O Xene falou que eu sou fã do Caio Júnior, mas ele também gosta do Péricles Chamusca. E o Fábio Costa vive mal, mas você vê, é difícil. Não é ruim, né? Essa Fábio aqui, Costa não é só ruim. não perder o fio da meada, são várias aqui, eu vou ler 3. Essa aqui eu recebi de uma pessoa muito Mas especial. você tá lendo primeiro antes de falar. Essa aqui eu li bastante, Até grifei aqui para usar as que eu vou falar aqui. Vamos lá. Não leve a mal. É igual eu falo assim, brincadeira com o rival, com outro time que está numa pindaí, vai levar. Não pode partir para agressão, para ofensa. Brincadeira todo mundo tem. Todo mundo faz. E essa é a graça do futebol. Senão vai fazer Senão o vai quê? ficar chato. Ó, do Atlético Mineiro. Cartão de crédito do Atlético é o melhor do mundo. Não vence nunca. Outra aqui, ó. Os 2 piores times do mundo são, em segundo lugar, o time reserva do Atlético, em primeiro os titulares. Me falaram certa vez que todo mundo nasce sendo atleticano. Talvez seja verdade. Explicaria o fato do recém-nascido chorar tanto. E a última aqui, sabe qual a diferença entre o Atlético Mineiro e o salário mínimo? É que o salário mínimo você ganha e não compra nada. Já o Atlético Mineiro você compra e não ganha nada. O Xene que foi convidado para... Você está em casa, acompanhe. O Xene foi convidado para as festividades do Clube Atlético Mineiro. Na próxima semana, a Galocura... Olha, né, qual que é o seu Twitter? A Galocura que Anderson Xene, pode ir. Anderson Xene. Eles gostam muito das Mas o pessoal sabe que é piadas, brincadeira, né? Tá aqui o pessoal que sempre manda e-mail pra gente. A gente lê, manda e-mail pra gente, retesportes@rittv.com.br. Pode brincar com o corintiano. Tem a maquete do Corinthians que me mandaram. Eu não te mostrei ainda. Você não mostrou ainda? Não te mostrei, mas essa é personalizada. É como fala, tem flash, né? Que fala na internet. É com flash. Com flash? Eu não sei se dá Com animação, né? Com animação. Com animação, eu não sei se isso. dá pra pôr, porque a outra era congelada. É a maquete do Corinthians, do estádio, bonita, e aí tem um flash. Rapaz, você vê, você se diverte muito. E vamos entrar naquela Por enquete. falar em foto, falar em blog, a gente está devendo alguma coisa para o telespectador. Nós recebemos um e-mail que o e-mail está fechado aqui, não abri, mas é na Carolina de Santo André. A gente brinca muito aqui com o Giba. A gente só brinca com quem a gente gosta, né? E o Giba é São Paulino, tanto que já convidou aqui o pessoal, o Kiko, todo mundo para ir para o jogo do São Paulo amanhã. E ela quer saber quem é o Giba. Quem é o Giba, quem é o Giba? Então eu já falei, ó, Ana, a gente vai pedir autorização para o Giba e para a namorada dele, já conversei com a namorada dele, ela autorizou. A gente vai colocar foto ela deu a autorização por escrito. por escrito, que é uso de imagem.
Então a gente vai colocar primeiro no blog, hitsports.wordpress.com, e aí se o pessoal aprovar, a gente mostra aqui. E tem... Edu, você está com um programa também agora na televisão? Isso, na Band, né? É o Mesoval Futebol e Quebra-Pau, que vai nessa linha que o Xeni falou. De brincadeira, né? Eu apresento com um São Paulino, um corintiano, um palmeirense e um santista. O programa vai ao ar na TV aberta, que tem, né, nas operadoras aí, por assinatura. TV aberta São Paulo às terças, 11 da noite. E todo sábado, amanhã, 11 da manhã, na TV Bandeirantes. E tem o site que é mesoval.com.br, ou quem quiser pode me seguir pelo Twitter, que é @domenezes, com S-E-S no final. E lá eu divulguei que estaria aqui, falo toda a minha agenda. Está na Transamérica lá. Estou na Transamérica, na Record. É o homem multimídia, salário, um dos maiores salários agora. Sim, exatamente. Ele e o Milton Neves estão ali. A diferença é a cabeça, né? Tem a cabeça menor. Menor, mas... E aí, escreva para placar, enfim. Então eu sempre divulgo para... Rolling Stones, é a grande fase. E nesse programa é mais um bate-papo? É brincadeira. Por exemplo, amanhã, quem tiver a possibilidade de assistir na TV Bandeirantes, nós fizemos uma aposta bem nesse nível que o Xeni falou. Nós tivemos Palmeiras e São Paulo na semana passada. E foi no domingo, um dia depois do jogo da Band. E quem perdesse se vestiria de Batman. E Corinthians e Santos, quem perdesse, o representante do time se vestiria de Robin. Então teremos amanhã Batman e Robin. Eu ia perguntar por que Batman e não Robin. Né? Então Batman e Robin amanhã na TV Bandeirantes. Podemos começar a pensar algo eu virei de Batman. E ele é Robin? Ele é Robin? Não, eu acho que é melhor. É melhor fazer a aposta. A gente muda a tonalidade. Por exemplo, o Giba gosta, né? Eu já encontrei o Giba no carnaval com a fantasia do Robin. É mesmo? Fantasia do Robin. Ele ia com a camisa de São Paulo, ele se trocava e ia aparecer de Robin. É verdade. Vale tudo no carnaval, né, meu amigo? Vale. O Gil atacante sempre diz isso, né? Aquele ex-jogador, né? Ele estava até preparando a fantasia do ano que vem. Já está? É o Robin? Não, mas ele não falou o que é ainda. O Giba está preparando a fantasia do ano que vem. Ele gosta Ele gosta de personagens, né? O Xeni chegou a confidenciar que seria Capitão América. Capitão América, Thor, tem várias... Thor. História do martelo. A pessoa tá fácil. O Figueirense conseguiu uma proeza. A diretoria do Figueirense contratou o Evandro, aquele que jogava no Palmeiras. Celeste. Não, o Evandro, meio atacante, estava no Vitória, se não me falha a memória, e ele só pode jogar em 2011, mas o contrato dele vai até dezembro de 2010. Se você pesquisar aí... Não foi a Portuguesa, não foi Figueirense. Figueirense. Não sei se foi Figueirense ou Brasileiro. O Xeni vai checar aqui que ele tem aqui. Meu Deus do céu. Aconteceu isso. Você vê que o futebol brasileiro tem cada coisa que... É uma inovação, né? Não pode cancelar, devolver para o Vitória? Não, eu acho que acertaram só para ele conhecer a cidade. Ano que vem a gente conversa de novo. Então. Mas ele estava na Série A, ele não pode jogar a Série B? Não, ele não pode jogar, talvez ele tenha uma pendência lá, porque esse é o grande problema. Ele não pode jogar para nas pendências. O Xeni vai pesquisar aqui, que ele está com o computador aqui, mas ou Figueirense ou Brasileiro, não estou lembrado. O Xeni achou aí, ó. Achei. Tá aqui, deixa eu até dar o crédito aqui, é do Globoesporte.com. Ele não pode, porque ele já trocou de clube 2 vezes na temporada. O que eu achei estranho, ele estava na Série A, pode jogar na Série B. Então, como é que complicado. Não checaram isso, Xeni? Ele estava no Atlético, do Atlético ele foi para o Vitória, e do Vitória ele foi para o Figueirense. Então não pode, o regulamento internamente, você pode trocar 2 vezes na mesma temporada, e não 3. Então estão tentando, porque já contrataram. Quem que é o homem responsável pelo Figueirense, hein? Esse daí também, vou te falar, que bela lambança, hein? Edu, obrigado pela participação. Bom, muito obrigado, me senti em casa aqui à vontade, muito obrigado, espero mais os convites. Você viu que você tem fãs aqui, o pessoal aqui, o Kiko, o pessoal te ouve lá na Transamérica. Um grande abraço para eles lá na Transamérica. Vou mandar sim. Gavião, agradeço a todos aí pelo espaço, estou sempre à disposição. Gosto muito de bater papo assim. Legal. Xeni, bom final de semana. Para você também, voltando para todos os telespectadores, acompanhando a rodada. Na segunda-feira tem muito mais aqui. E não é só o Giba que vai para o Morumbi, não. Voltando estará lá amanhã, trabalhando, mas estará acompanhando esse importante jogo da rodada do Campeonato Brasileiro. Ele vai com aquela caravana ali, não? Não, ele vai sem a caravana. Eu vou sem a caravana, vou com a viatura aqui da HIT. Melhor, hein? Melhor. E trago todas as informações na segunda-feira, às 10h15 da noite. Não perca ao vivo. Até lá, tchau.